ao Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Diga ao Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo
criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. É isto que o servo de Deus Paulo disse em Filipenses capítulo 1, verso 6. E este texto é o texto divisa destes 61 anos de organização da nossa igreja. A nossa história começa em 1913. Lá na região das praias, servos de Deus atravessavam de Santos, da primeira igreja batista de Santos, para levar a palavra de Deus a famílias ali naquela região das praias. Isto aconteceu por volta de 3 anos. Depois de 3 anos, decidiram que o melhor lugar deveria ser na região da Bocaina. E no dia 22 de maio de 1916, iniciaram ali um espaço, uma congregação desta igreja. Esta igreja então continuou, este trabalho evangelístico missionário continuou ao longo dos anos seguintes. E no ano de 1959, já na Tiago Ferreira, na Avenida Tiago Ferreira, houve a organização desta igreja no dia 2 de maio de 1959. Sim, meus amados irmãos e amigos, depois de 46 anos, de 1913 para 1959, 46 anos, esta igreja foi organizada com 93 membros. Esta igreja, com seu ardor evangelístico e missionário, fundou 6 igrejas, são 6 igrejas filhas espalhadas por nossa cidade. Também esta igreja teve o privilégio de oferecer ao Ministério Pastoral Batista 11 filhos, 11 pastores foram aqui ordenados ao Ministério da Palavra. Além destes pastores, tivemos os mestres, os educadores, as educadoras, ministros de música, ministras de música, missionários diversos espalhados por várias partes. Nós louvamos ao Senhor nosso Deus por estas bênçãos. A igreja, nestes 61 anos, foi pastoreada por 7 pastores. Sim, eu sou o 7º. No próximo mês de dezembro, terei o privilégio de estar completando 17 anos no pastoreio desta igreja, e quero louvar a Deus pela sua presença conosco. Se eu fosse resumir estes 17 anos, a palavra-chave é a palavra gratidão a Deus, gratidão à membresia desta igreja, gratidão à minha família, gratidão às muitas e muitas vidas que foram salvas, que foram batizadas, que estão com Cristo e que estão servindo ao Senhor. Temos lutado para ser uma igreja viva, proclamando o Deus vivo. O nosso lema é: sabendo que tudo depende de Deus, nós temos trabalhado entendendo que devemos fazer a nossa parte. Então o lema é: trabalhando como se tudo dependesse de nós e orando como se tudo dependesse de Deus. Isso fazemos porque reconhecemos que sem Jesus nada podemos fazer.
Então, nesta oportunidade, abra o seu coração e vamos celebrar juntos. Vamos celebrar os 61 anos de vida desta igreja nesta cidade do Guarujá. Que Deus nos abençoe. Louvemos ao Senhor com grande alegria. Por tudo que tens feito,
Igreja Batista de Itapema, no Guarujá, pastor Genivaldo, família, liderança da igreja. Uma alegria para nós, para mim, pessoalmente, em nome da Convenção Batista do Estado de São Paulo, cumprimentar os irmãos nesta data, que os irmãos celebram 61 anos de organização como igreja. Certamente Deus tem suprido, abençoado a vida dos irmãos. É um tempo de isolamento, não estamos podendo ter celebrações, então chega um momento assim tão especial de aniversário e não poder se reunir, mas Deus estará trabalhando como está trabalhando na vida dos irmãos. Eu me lembro que estive há 2 anos no aniversário da igreja, foi um tempo muito especial, uma igreja vibrante, pujante mesmo, 2 cultos à noite para dar conta do povo de Deus chegando para cultuar. Foi muito marcante para mim e para minha esposa aquele momento. Por isso eu quero parabenizar os irmãos por essa data, 61 anos de existência. Pastor Genivaldo, 17 anos na igreja. A gente diz que quanto mais tempo o pastor fica numa igreja, mais revela a estabilidade do ministério. O pastor que conduz com estabilidade. Portanto, parabéns, Igreja de Itapema, toda a liderança e o pastor Genivaldo, em nome da Convenção Batista do Estado de São Paulo. Amada Primeira Igreja Batista do Guarujá, Itapema, tendo à frente o colega, pastor Dr. Genivaldo Andrade de Souza, é com muita alegria que eu quero passar agora para todos vocês o abraço da Igreja Batista da Liberdade, aqui em São Paulo, e também da Convenção Batista Brasileira. Nós nos alegramos e nos regozijamos no Senhor pelo transcurso ontem e celebrado hoje do 61º aniversário dos irmãos. Há 61 anos, os irmãos têm trilhado uma jornada, um caminho de fé, que é reconhecido pelos batistas de todo o Brasil. E com muita propriedade, os irmãos elegeram o tema Ano do Recomeço, com base em Filipenses 1:6, porque eu estou certo e convencido de que aquele que começou a boa obra em vós a completará até o dia do Senhor Jesus. Graças a Deus pela história dos irmãos. Sei que destes 61 anos, o colega pastor Genivaldo tem estado com os irmãos durante 17 anos. Então, igreja e pastor juntos nesta grande celebração. Deus abençoe os irmãos neste dia em que perante o Senhor celebram o seu jubileu de cobre como igreja. Deus continue a fazer dos irmãos uma igreja viva, proclamando o Deus vivo. Amém. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou. Sobre o trono está
agora nesse momento tão importante de adoração e de louvor ao Senhor. Você pode fazer isso através dos seus dízimos e das suas ofertas. Aqui ao lado, você tem todos os dados das nossas contas bancárias. Você é membro de nossa igreja, você que assumiu esse compromisso de ser um servo fiel ao Senhor, faça isso. Como eu já disse, aqui ao lado nós temos os dados da conta. Você faz isso porque você ama o Senhor. Você faz isso porque você quer ser participante da obra do Senhor. Você faz isso porque você é um verdadeiro adorador. Que Deus te abençoe. Que você continue participando desta obra e para que o reino de Deus possa avançar aqui na terra. Deus te abençoe. Tudo no culto é muito especial, mas agora chegou a hora de ouvirmos aquilo que Deus tem a falar a todos nós. E o convidado desta oportunidade é o nosso querido amigo pastor Anderson de Lima Barros. Pastor Anderson foi um dos pastores auxiliares desta igreja. Foram apenas 2 anos, mais 2 anos muito intensos. Aqui ele foi o nosso coordenador de missões, o nosso pastor de jovens, e enquanto estava aqui conosco também apoiou a nossa congregação ali no Perequê, onde houve um momento alto na vida da nossa congregação, e ao mesmo tempo, enquanto estava aqui, ele também ajudou a 2ª Igreja Batista aqui da nossa cidade. E neste período, um outro momento alto foi a construção da casa pastoral, um legado deixado para esta nossa igreja filha, e nós louvamos ao Senhor pelo período que o pastor Anderson de Lima, que a sua querida esposa, a irmã Alexandra, os nossos queridos que aqui não nasceram, mas cresceram conosco aqui, filhos preciosos desta família, que Deus esteja abençoando o Pedrinho, a Carol, e nós queremos, neste momento, abrir o nosso coração para ouvir aquilo que Deus tem a nos falar. Abra o seu coração, que seja esta uma oportunidade para que Deus fale a tua vida. Pastor Anderson é pastor da Primeira Igreja Batista em Jardim Zaira, ali em Mauá, na cidade de Mauá. E além disso, ele é um mobilizador voluntário da Junta de Missões Mundiais. Pastor Anderson, com a palavra, Deus te abençoe, meu amigo. Deus te abençoe. Graça e paz, queridos irmãos. Estamos aí de uma maneira diferente nesse tempo virtual. É um momento bem atípico, mas eu me sinto honrado e agradecido a Deus por fazer parte, pelo menos um pouquinho, da história desta igreja. Agradeço ao pastor Genivaldo, muito obrigado, pastor Genivaldo, irmã Rita, liderança da PIB do Itapema, igreja que nós amamos muito, um dos tempos maravilhosos assim na nossa vida, tempo edificante, um tempo de crescimento, como falei com o pastor Genivaldo essa semana, um tempo de muita intensidade. Nosso trabalho no Itapema foi multiplicado o tempo que nós estivemos aí. Era eu estar olhando para cada um de vocês agora, podendo ver os irmãos que fizeram parte dessa história na minha vida, na vida da minha família, na vida dos que puderam assim ter experiências, né, experiências juntos, né? E eu fico até constrangido de citar nomes de pessoas tão especiais, porque eu vou cometer a gafe de esquecer alguns de vocês. Mas é um privilégio, eu me sinto muito honrado nesse tempo em estar participando desse 61º aniversário, o primeiro aniversário aí do decênio, né? Desses próximos 10 anos, que serão de mudanças maravilhosas, transformadoras, desafiadoras, inovadoras, tal como já estamos vendo aqui, um pregador virtual, né? Mas isso é um tempo diferente nas nossas vidas. Eu quero convidar você a orar, a agradecer a Deus, e aqui eu expresso novamente a minha alegria de estar junto com os irmãos nesta manhã, neste dia, nesse domingo. Que Deus abençoe a sua vida. Esse tempo juntos possa ser um tempo de dedicação, tanto na minha vida como já tem sido,
e certamente será na sua também. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Querido Deus, obrigado por estarmos aqui juntos com a primeira Igreja Batista do Itapema Guarujá, igreja querida do nosso coração, que nos acolheu num tempo tão especial nas nossas vidas, na vida da minha família. Que o Senhor continue falando ao nosso coração, falando ao coração dessa igreja, como já falou por mais de 60 anos. Que essa igreja continue crescendo no conhecimento da graça do Senhor. Que ela de fato continue sendo uma igreja que faça diferença, como tem feito aqui no Itapema, Pai. Como tem feito aqui em Vicente de Carvalho, nesta comunidade que tanto carece do amor e da graça de Deus. Que o teu nome seja glorificado, que esse tempo seja um tempo de edificação. Abençoa a liderança desta igreja, o pastor Genivaldo, irmã Rita, irmã Edmilson como ministro de música, sua esposa, que todos estejam, Pai, envolvidos, todos que estão envolvidos, ó Pai, na liderança dessa igreja, cada pastor que ajuda, que coopera, que o Senhor os abençoe, ó Pai, que o Senhor seja com eles nesse tempo. Te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu quero convidar você a refletir nesta manhã sobre a PIBIG sendo o que Deus planejou para ser. Nós precisamos ser uma igreja que Deus nos planejou para ser, não a que queremos ser. E certamente o desejo de Deus para a primeira Igreja Batista do Itapema Guarujá é ser uma igreja apaixonada por Cristo e apaixonante por Cristo estar nela. Que essa igreja de fato seja uma igreja que tem um amor enorme por Jesus. E nesses dias, queridos, de tanta turbulência, nós podemos olhar para o futuro e ver a volta de Cristo. Vamos nos aproximando cada vez mais dessa volta do Senhor Jesus. Assim, a igreja precisa reagir em meio a tantas situações que têm ocorrido. Mas, como o texto mesmo designado aos irmãos de Filipenses, capítulo 1, verso 6, esse texto ele é muito claro. Convido você a abrir sua Bíblia em Filipenses 1, 6. É o texto que diz que Deus que fará a obra, Deus que agirá, Deus que conduzirá a história da igreja, Deus que tem conduzido a história da PIB do Itapema até aqui. E Filipenses 1,6 diz o quê? No texto de Filipenses 1,6 diz assim: estou convencido que aquele que começou a boa obra com vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Aquele que começou a boa obra com vocês vai completá-la até o dia de Cristo. É nesse espírito que eu, orando ao Senhor, vendo que Deus vai trabalhar, como Deus trabalhou na vida da igreja do primeiro século. Um tempo muito difícil também, um tempo de transformação, mas um tempo de glorificar o nome do nosso Deus. Assim a igreja consegue atravessar todas essas situações. Em Atos 2, versos 42, nós temos lá corroborando também com esse texto, porque Deus agiu no meio daquela igreja, Deus agiu na vida daqueles irmãos. Eles se dedicavam ao ensino, Atos 2,42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Irmãos, essa igreja aqui, ela estava ansiosa pela permanência de Jesus. Mas Jesus havia morrido. Jesus havia ressuscitado. Eles queriam que Jesus estivessem com eles naquele tempo. Mas Jesus já não era mais presente fisicamente. Imagine o temor desses irmãos, desses 120 irmãos, a princípio, ficaram reunidos numa esperança, numa expectativa enorme. E talvez seja o nosso caso nesse momento. Há um desejo enorme que voltemos às nossas formas normais. E já disse alguém que agora teremos um novo normal, né? E talvez seja esse que nós estamos participando aqui agora. Novas
condições, novas situações entrarão na igreja e como faremos para que a igreja se desenvolva, como faremos para que a igreja avance. A declaração está aqui, está nesse texto. Muitas igrejas têm crescido ao longo de muitas dificuldades. Eu sou filho de uma igreja, nasci na PIB de Petrópolis, que já chegando aos seus 100 anos, a primeira igreja batista de Petrópolis, uma igreja que passou por muitas dificuldades. Lembro de irmãos bem antigos da igreja comentando e contando histórias de que quando estavam cantando seus hinos, louvores, eles eram apedrejados. A igreja era apedrejada quando ainda era no chamado meio da serra, na Serra Velha de Petrópolis, subindo, quem conhece o Rio de Janeiro, subindo ali de Fragoso, Raiz da Serra, tem o meio da serra, a igreja era lá. Mas eles eram apedrejados porque não queriam crer. Passaram por perseguições, lutaram, essa igreja cresceu. E o pastor que me batizou, o pastor Celso Ribeiro Filho, muito amigo do pastor Sérgio Luizeto, ele hoje completa 30 anos nessa igreja. Chegando assim aos 30 anos nessa igreja. A primeira igreja batista de Saracuruna também, onde fui membro, onde foi a igreja que me enviou para o seminário, que fez o meu concílio, completa nesse dia, nessa semana, 70 anos de vida. Então são igrejas como a PIB do Itapema, que não foi fácil chegar onde a PIB do Itapema chegou. Lembro-me de irmãos comentando de quando atravessavam a balsa e quanta lama pegavam até chegar aonde era a igreja. Nos dias de chuva, nos dias mais difíceis. Agora está muito fácil, muito confortável. Então, Jesus disse que não seria fácil, mas precisamos enfrentar os desafios do novo tempo. E para enfrentar esses desafios do novo tempo, nós temos esse privilégio de pregar o Evangelho. Eu estou tendo o privilégio de pregar aos irmãos aqui agora, mesmo que seja de uma maneira não convencional, mas os irmãos estão sendo alcançados pela palavra de Deus. Os irmãos estão sendo alcançados pela mensagem que Deus quer que chegue a esta igreja neste tempo. E assim, o que fazer? Como ser? Como estar nessa igreja? Então a palavra aqui em Atos 2 diz que esses irmãos se dedicavam. Eles se dedicavam ao ensino, quer dizer, eles perseveravam constantemente no ensino dos apóstolos. Eles estavam vivendo uma vida diligente na palavra de Deus, eles queriam conhecer cada vez mais a palavra. Eles tinham o desejo de estar exercitando com muita assiduidade essa palavra. Eu creio que seja o nosso desejo hoje de estar juntos, de nos reunirmos, mas talvez Deus esteja, e com certeza Ele está mudando muita coisa na história da igreja, para que nós possamos mudar a nossa maneira pessoal de aderir, de nos aproximarmos da presença dEle, de nós crescermos na presença dEle. Então, qual era o motivo que levava esses irmãos a se aperfeiçoarem? Eles queriam crescer, era o ensino. Eles desejavam ensino, e eu sei que na PIB do Itapema tem muitos bons líderes que são professores. Podemos citar alguns aqui que eu lembro, pelo menos que ainda até hoje, creio que sim, o Marcelo, Moisés, Barreto, tantos outros irmãos que são excelentes mestres, excelentes líderes, né? Não que os outros não sejam, mas se destacam em várias áreas. E claro que você também pode, mas você precisa se dedicar ao ensino. E a palavra didaquê é esse sentido, que é a palavra que eles se dedicavam ao ensino, a essa instrução. Então, a igreja, o que a igreja precisa ser? Uma igreja que esteja dedicada ao ensino.
Eu creio que nesse novo tempo, mais do que nunca, nós, líderes, pastores, nesse tempo, estamos nos desafiando, tendo que montar recursos, novas formas de atender a igreja. E é essa nova igreja, nesse novo tempo, nesse novo formato, que se apresenta até nós. E assim, é preciso que haja um didático, né? Um ensinador, um instrutor, aquele que instrumenta, que capacita, que dá capacidade instrumental para que essa igreja avance. E esse é o desejo. Para quê? Para que crie, a partir do ensino, um discípulo, um mateteu. Aquele que vai continuar, aquele que vai entender. Então, nós entendemos nesse tempo que aquela igreja, ela tinha alguém que fazia isso. Ensinava. Pessoas que eram ensinadoras, pessoas que eram ensináveis. Pessoas que gostavam de aprender, pessoas que eram enviadas para isso, pessoas que se dedicavam a isso, e no caso aqui, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. A palavra apóstolo tem justamente esse sentido, ser enviado, um representante oficial, um embaixador, alguém que está trazendo uma mensagem especial. E esse era o caso dos apóstolos. Eles eram alguém que eram levados. Eu creio que nesses últimos 61 anos da igreja passaram muitos chamados. Arriscando aqui, muitos líderes que foram de fato enviados com um propósito específico para a vida dessa igreja, de edificar essa igreja. Tanto é que ela cresceu e cresce para a glória do nome do nosso. Esse é o privilégio de sabermos que todos temos uma missão, mas nós precisamos ter essa dedicação ao ensino. Então, a missão inicial é ensinar os que já estão. Que já estão precisam ser ensinados. E também ensinar aos que vão chegando, para que eles cresçam e ir discipulando à medida, para que alcancemos e ensinemos aqueles que ainda chegarão. Assim como o próprio Senhor Jesus ora em João 17, chamando-nos a atenção. Olha, Pai, aqueles que ainda crerão, e certamente muitos precisarão de nós, precisarão desta igreja, precisarão do seu trabalho, precisarão da sua dedicação, para que você veja cada vez mais a primeira igreja batista Itapema Guarujá crescendo e alcançando. Eu creio que nesse novo tempo a igreja ela está com um desafio ainda maior. Ela aumentou o seu raio de alcance. Ensino, um bom ensino, uma boa dedicação ao ensino vai fazer a diferença. E palavras, você googou aí, você achou um monte. Mas bons ensinadores, bons treinadores, capacitadores, formadores, discipuladores. Esse é o desafio da igreja. Ser uma igreja que ensine. Então, a PIBIG já faz isso com maestria há muito tempo. Pensarem na Renata e em tantos outros que lembramos que fazem um trabalho magnífico com escola bíblica, com crianças, com EBFs. Gente, nós precisamos agora nos adaptar a essa nova mecânica do ensino. Claro, olha, a espessura ficou a Bíblia. Antes era um rolo da lei, depois passou para um livro que era abominável ter um livro nas mãos. E hoje é um equipamento eletrônico. Jesus foi além. E a palavra tem que ficar guardada no teu coração, como o salmista diz. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então o ensino profundo nos fará internalizar essa palavra. E nós como igreja, os irmãos como Primeira Igreja Batista do Itapema, precisam internalizar cada vez mais essa palavra e continuar alcançando, mas não somente
do modo ou no modelo como estávamos acostumados. Agora, ser uma igreja relevante é uma igreja que avança com muita inteligência. Nós agora temos uma nova oportunidade, de novas maneiras de alcançar ainda mais. É o novo desafio. Manter a igreja crescendo. Então, dentro disso, nós, quando lemos o texto de Atos 2, ele diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão. É um outro desafio que a igreja enfrentará nesse tempo, que é como manter a comunhão, como manter a koinonia. Essa palavra, ela nos traz o sentido de parceria. Alguns autores vão dizer que ela até foi um pouco mal traduzida quando colocaram nas Bíblias, na sua tradução do original, porque o sentido dela é uma parceria profunda. Somos parceiros. A igreja, o reino será a avançar, alcançará a dimensão que ele tem de alcançar à medida que trabalhamos juntos, que nos fortalecemos, que nos apoiamos, que temos a visão de andar juntos. E essa parceria, nós podemos dividi-la em 3 níveis. O primeiro nível é uma parceria que vai ser efetiva na vida da igreja. É uma parceria efetiva. Você precisa entender que você é um parceiro da igreja. Aquele que está ao seu lado é um parceiro da igreja. Nós não podemos ficar sem um do outro. Nós precisamos entender que essa parceria, ela nos leva a uma participação efetiva, uma participação comprometida. Literalmente, eu não posso somente assistir a um culto. Talvez hoje no Facebook ou no YouTube você esteja vendo aí, sei quantas visualizações, mas quanto desses de fato estão assistindo com desejo de participar. É isso que vai fazer a diferença. Aqueles que participam, aqueles que se envolvem, aqueles que se deixam moldar, que se deixam trabalhar, que são participativos, literalmente, não só superficialmente. Então é o desafio da nova igreja manter essa parceria e a participação, e assim também criar mecanismos de sociabilidade. Como manter essa interação social num meio tão distinto? Em inglês, essa palavra comunhão, ela tem um sentido muito interessante, que é fellowship, né? O que é o fellowship? É o que é comum dentro do que o outro tem. E essa origem dessa palavra, ela é muito interessante, que ela remonta muitos anos atrás ainda, em quando o povo lá na Inglaterra moravam em vilas. E essas vilas eram como se fosse uma comunidade indígena aqui no Brasil, que tem a praça central e as ocas em volta. Também era lá assim. Então, e nessa vila, os animais ficavam no centro. Por quê? Para que todos cuidassem. Então era um curral só, era comum, as suas ovelhas, sheep, aí ficou sheep, né, que era da parceria, então fellowship. Então vamos cuidar de todas as ovelhas juntos. Então ali estavam todas juntos, todo mundo podia tomar conta, todo mundo podia defender, todo mundo podia trabalhar em comunhão e todo mundo usufruía do mesmo bem-estar. Então essa comunhão é uma parceria. Sabe por quê? Parceria, por isso que a palavra, ela na sua tradução, ela dá esse sentido, porque uma parceria também traz comprometimento financeiro. É preciso que haja uma ajuda, um trabalho em comum para que a obra de ação de graças beneficente alcance ainda mais como tem alcançado. E assim poderemos comunicar com ação, fazer comunhão. É nesse sentido que essa codistribuição das coisas a se fazerem e a serem, elas precisam ser desenvolvidas de uma forma muito graciosa. E essa graciosidade
nós vemos quando o texto nos apresenta ainda dizendo o seguinte: na comunhão e ao partir do pão e as orações. Esse é o momento especial, que o partir do pão é o viver a devoção, é pegar o princípio e não se esquecer que nós estamos dividindo o nosso pão. Quando você oferta, é o seu pão que você está dividindo. Quando você dizima, é o seu pão que você está dividindo. Quando você vai e faz uma obra de ação de graças e social, é o seu pão que você está dividindo. Então nós precisamos entender que dividir este pão é assim como Deus dividiu o pão conosco. Entregou o seu próprio Filho para que todos que estão à nossa volta também possam receber não só um pedaço, mas integralmente. Esse pão, essa partilha, é um pão que nunca cessa, é um milagre a cada dia que nós vemos no cuidado do Senhor. Esse pão é o pão tabernacular, o pão de lembrar da ação de Deus, é o pão da propiciação, é o pão da lembrança, é o pão da devoção. E assim, é um pão puro, um pão sem fermento. Um pão puro, mas um pão que se reparte, um pão que se apresenta a Deus, um pão que perdurará mesmo em meio aos desertos. Como era o matzá, pão feito sem fermento, para que eles pudessem atravessar o deserto. É esse memorial, é esse partir do pão. O pão, então, nós devemos entender que cada um receberemos um pedaço. E esse pedaço, ele é especial para nós, para que nós possamos ser sustentados na presença de Deus. E Jesus, fazendo referência a isso, ele traz à memória essa questão do pão, como é importante. Jesus, em João 6, versos 33, ele diz: pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus estava dizendo: estando em mim, eu te alimento. Estando em mim, eu me repartirei. Estando em mim, vocês vivenciarão a pureza. Estando em mim, vocês terão uma vida totalmente nutrida. É nesse sentido que nós vamos nos tornando cada vez mais próximos do Senhor. E essa proximidade que eles tinham no partir do pão os levava a um momento muito especial. Falava: gente, partimos o pão, glorificar a Deus. As orações, as súplicas. Não era mais uma coisa individual, agora era uma coisa coletiva, era uma ação coletiva, era uma ação de todos juntos, para que o nome do nosso Deus fosse glorificado. Todos vivendo a mesma expectativa, a mesma experiência, o mesmo desejo de sempre estar prostrados adorando ao Senhor. Que seja este o desejo dessa igreja, ser uma igreja ensinadora, que viva na parceria, que viva crescendo na devoção, ser uma igreja devotada, dedicada, para que as orações ao serem feitas, as adorações ao serem professadas, cheguem ao trono de graça do Senhor. Quero orar nesta manhã agradecendo por sua vida, agradecendo porque você está aqui participando desse tempo, agradecendo porque você é um parceiro, é um crente em Jesus Cristo, uma comunhão além da que o mundo prega, que é de momentos, mas tem um propósito. Você é apaixonado pela igreja de Cristo, muito mais do que por um patrimônio,
muito mais do que por coisas. Você é apaixonado por aquelas pessoas que Jesus salvou. E essas pessoas fora desta igreja. E essas pessoas fez mais igrejas nos próximos anos, para que o nome de Jesus seja. Bem, vamos orar? Vamos dar graças ao Senhor por isso. Querido Deus, amado Pai, obrigado porque o Senhor nos conduz a sermos a igreja que o Senhor planejou que sejamos, a desejarmos ser aqueles que o Senhor planejou que seríamos, pois o teu plano é maior do que o nosso. A tua vontade é maior e melhor do que a nossa. Cada dia queiramos ser crentes que vivem para a glória do teu nome. Que a primeira igreja batista do Itapema, Guarujá, possa ser uma igreja nada na palavra, no ensino, na comunhão, no partir do pão e nas orações, ó Pai. Que essa devoção seja uma devoção sincera, cheia da tua graça, cheia do teu amor, e que ela alcance anos e anos afinco, até chegar o dia da volta do nosso. Dou graças e agradeço por tudo que tem feito na nossa vida. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Trago aqui o abraço da minha família, irmã Alexandra, Pedro Anderson, Maria Carolina. Nós temos uma grande alegria quando lembramos dessa igreja. Lembramos de onde moramos aí. Deus nos abençoou muito. Novamente agradeço ao pastor Genivaldo. Obrigado, pastor Genivaldo. Logo mais estaremos novamente juntos, mesmo que virtualmente, no culto da noite. E que você também participando, vivenciando a palavra de Deus na sua vida. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até mais. Olá, querida igreja do Itapema, nossa PIBIG. Eu quero saudar vocês, dando os parabéns pelo aniversário, 61º aniversário da nossa querida Igreja Batista em Itapema, PIBIG. Um abraço ao meu amigo pastor Genivaldo, a toda a liderança da igreja. Que Deus esteja abençoando vocês nessa celebração à distância. Que Deus esteja guardando a igreja e preparando a igreja para este futuro. Eu quero deixar com vocês o texto de Paulo escrevendo na introdução da sua carta aos Filipenses, e ele diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre súplicas por todos vós em todas as minhas orações com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E estou certo disto, aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus é testemunha de que tenho saudades de todos vós com a eterna misericórdia de Cristo Jesus. Mais uma vez, parabéns, feliz aniversário, família da PIBIG, e que Deus esteja conduzindo a igreja, o ministério, dando sabedoria, a saúde, ao pastor Genivaldo e toda a liderança aí. Deus abençoe vocês.
Queridos e amados irmãos da Primeira Igreja Batista, Guarujá, Itapema, querido pastor Genivaldo, aqui é o pastor Fernando Brandão da Junta de Missões Nacionais, e que alegria participar deste momento, que privilégio, 61 anos de história. 2 de maio de 1959, começava ali a história de uma igreja com visão de reino, missionária, comprometida com a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. E ao longo desses anos tem invocado, proclamado, exaltado o nome do Senhor e avançado na multiplicação de discípulos de acordo com a palavra de Deus. Parabéns, amados irmãos, parabéns, igreja. Parabéns, pastor Genivaldo, pelos seus 17 anos também à frente da igreja, nesse período aí de história de 61 anos de organização da Primeira Igreja Batista do Guarujá, Itapema. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos, a nossa palavra de gratidão e palavra também de reconhecimento pelo envolvimento desta igreja, cooperando com a obra missionária, participando de várias maneiras, orando, ofertando, enfim. Meus irmãos, parabéns, recebo o abraço de todos os missionários da Junta de Missões Nacionais e vamos continuar avançando na conquista da pátria para Cristo, proclamando o Evangelho transformador de Cristo Jesus. Parabéns, 61 anos de história, história linda. Queridos, Deus os abençoe. Um abraço para todos vocês, um abraço missionário, parabéns pastor Genivaldo, parabéns liderança da igreja, estamos juntos e vamos avançar e multiplicar. E no mês de maio vamos ter a campanha 31 dias de oração e evangelização. Contamos com os irmãos para continuarmos orando e evangelizando as pessoas das nossas famílias e os nossos amigos. Um abraço missionário para todos vocês, Deus os abençoe. A família Santos parabeniza a PIBIG pelos 61 anos. Parabéns, PIBIG! A família Silva parabeniza a PIBIG pelos 61 anos. Parabéns! Família Lima, eterna gratidão pelos 61 anos da PIBIG. Nós da família Mangueira Silva somos gratos a Deus pela PIBIG e a parabenizamos pelos seus 61 anos. Irmãos, o Ivan está viajando, por isso não pôde gravar esse vídeo comigo. E nós somos a família Lima e queremos parabenizar a PIBIG pelos seus 61 anos de vida. Parabéns, PIBIG! A família Germano Correia Parabeniza a igreja PIBIG pelos seus 61 anos. A família Feitosa parabeniza os 61 anos da PIBIG. Deus abençoe a nossa igreja. Bom dia, amados irmãos. Nós da família Santos Luz parabenizamos os irmãos, parabenizamos a igreja PIBIG pelos seus 61 anos e que Deus continue abençoando mais e mais. Beijos! A família Santos parabeniza a nossa PIBIG pelos 61 anos. Parabéns! A nossa família tem o prazer de dar os parabéns para a Primeira Igreja Batista Itapema Guarujá, a nossa PIBIG, pelos 61 anos de existência. Parabéns, PIBIG! A família Garcês cumprimenta a igreja pelos 61 anos proclamando Deus vivo. Parabéns, PIBIG! Lígia Celibrande Cardoso parabeniza a PIBIG pelos seus 61 anos. Deus nos abençoe. Amada igreja, feliz aniversário! Parabéns, PIBIG! Querida amada Igreja Batista Itapema, louvamos a Deus pelos seus 61 anos de existência. Louvamos a Deus pela sua instrumentalidade que Deus usou para conquistar vidas para o reino dele nesse tempo da sua existência. Eu e a Ila e a Edna agradecemos a Deus por pertencer por sermos membros
de você. Obrigado por isto e continue sendo uma bênção para Deus nessa cidade. No nome do Senhor Jesus. Olá, família PIBIG. Nós da família Souza queremos parabenizar essa amada igreja pelos 61 anos de existência. Na PIBIG eu conheci a Cristo, na PIBIG eu me batizei, na PIBIG eu casei e na PIBIG pretendo criar as minhas filhas. Vida longa, PIBIG! Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Nós, da família Girox, queremos parabenizar a PIBIG. Pelos 61 anos, glorificamos a Deus por fazer parte desta grande família. Parabéns, PIBIG! Bom dia, aqui é o pastor Kielce, pastor da Primeira Igreja Batista de Santos. Estamos trazendo uma mensagem à nossa filha, querida filha, Primeira Igreja Batista do Itapema. Quero deixar uma palavra para vocês. Abacuque capítulo 3, versículo 2 diz assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. 61 anos de vida vocês estão completando. Durante todo esse tempo, Deus avivou a obra no meio do seu povo aí. Quero dar os parabéns nessa celebração. Saber que vocês continuaram sendo e continuam sendo abençoados por Deus. Pastor Genivaldo, irmã Rita, diretoria, liderança, toda a comunidade, recebam o nosso parabéns. Deus continue abençoando e cuidando da vida de vocês. Nos sentimos gratos a Deus por 61 anos de bênçãos, que continuem firmes no Senhor. É o desejo da Primeira Igreja Batista de Santos, é a nossa oração, que Deus continue abençoando vocês, queridos. Amém. Graça e paz, amada Igreja Mãe. Aqui é o pastor Maurílio da Segunda Igreja Batista em Vicente de Carvalho. Alegria poder saudar esta amada igreja nessa data tão especial. Este é o dia que fez o Senhor, regozijamo-nos e nos alegramos nele, diz o Salmo 118, versículo 24. Que Deus abençoe a amada igreja por mais um ano de existência como agência do reino de Deus. Que Deus faça resplandecer sobre vocês paz, graça e misericórdia sobre esta amada igreja. Deus abençoe esta igreja, em nome de Jesus. Olá, sou o pastor Everaldo, da Catedral Batista da Vila Áurea. Estou passando aqui para enaltecer a visão de reino dessa igreja, Primeira Igreja Batista em Itapema. Há aproximadamente 45 anos, essa igreja voltou os seus olhos para um bairro que estava apenas iniciando, investiu, comprou ali um terreno este que futuramente tornou-se a Igreja Batista em Vila Áurea, organizada em 1985. Então, parabéns, Primeira Igreja Batista em Itapema. Feliz aniversário 2020. Boa noite, amados irmãos. Como servo e pastor da Igreja Batista Getsemane, igreja filha desta amada igreja, venho por meio deste vídeo deixar nossos parabéns e felicitações por mais uma comemoração tão esplendorosa que os irmãos estão celebrando. Como disse Jesus em Mateus 5,16, que a vossa luz continue brilhando diante dos homens, para que glorifique ao nosso Pai que está nos céus. Deus os abençoe. Parabéns.
Queridos irmãos da Primeira Igreja Batista em Itapema, Guarujá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma bênção muito grande poder dar uma palavra à igreja nessa data tão especial, quando os irmãos celebram mais um ano de organização. A Primeira Igreja Batista do Itapema é, sem dúvida alguma, uma das igrejas mais relevantes, não somente da nossa região, litoral paulista, mas de todo o nosso estado. Por isso, nosso louvor ao Senhor, por aquilo que Ele mesmo tem escrito através da vida e da história desta igreja. Deixo uma palavra de gratidão e de parabenização aos irmãos em nome de nossa igreja, a Igreja Batista Central do Guarujá, vossa filha, bem como também em nome da nossa associação, Associação das Igrejas Batistas do Litoral Paulista, que tanto esta igreja coopera ao longo de todos esses anos. Por fim, faço minhas palavras do apóstolo Paulo em oração pela igreja, registrada no capítulo 3 do livro de Efésios, versos 16 ao 19, quando Paulo pede para que os irmãos fossem fortalecidos no Senhor, para que os irmãos fossem acrescentados mais do amor do Senhor e nele pudessem estar arraigados e firmes e pudessem então compreender ainda mais o amor de Cristo que excede todo o entendimento humano. Que isso seja sobre a vida dos irmãos também, em nome de Jesus. Sendo uma igreja que Deus quer que sejamos. É isto, pastor Anderson. Parabéns, meu irmão. Que Deus nos ajude a ser esta igreja que Deus quer que nós sejamos. Mais uma vez, queremos relembrar a todos que ontem, dia 2, foi o dia da organização da nossa igreja. Mas que hoje, dia 3, começamos cedo, celebrando os nossos 61 anos de organização como igreja nesta cidade. Quero aproveitar neste instante para convidar a todos os irmãos, irmãs, amigos de perto e de longe, quero convidar a todos para participarmos dos 31 dias de oração. É uma campanha especial de oração pela família. Começou no dia 1º e vai todos os dias até o próximo dia 31, sendo que no dia 31 nós teremos uma grande concentração evangelística, nós teremos um grande momento para que não só na nossa cidade, não só na pátria brasileira, mas por mais de 30 nações estão participando desta campanha especial, e o servo de Deus Sami Tipiti estará pregando a palavra nesta grande cruzada evangelística. Esperamos que naquele tempo seja um dia de salvação de muitos membros das nossas famílias. Sim, a orientação é que cada crente, cada servo de Deus, escreva o nome de pelo menos 5 pessoas da sua família, preferencialmente, ou outras pessoas que você quer ver sendo alcançada, pessoas ganhas para Jesus Cristo. Então, é uma campanha especial, procure se envolver todos os dias, tem um grande acontecimento, tem uma meditação, uma orientação, se envolva nos 31 dias de oração pela família. É uma campanha organizada pela Junta de Missões Nacionais, Igreja Multiplicadora. Vamos nos envolver, vamos participar. Quero também incentivar aos membros da igreja, dizendo: meus irmãos, a nossa igreja tem, ao longo destes anos, permanecido como igreja, porque os seus membros procuram serem fiéis nos seus compromissos, da evangelização, do exemplo de vida, mas também da contribuição financeira. Quero agradecer a Deus, porque no mês de março e no mês de abril, esta igreja não deixou com que estivéssemos passando vergonha. Os membros desta igreja honraram os seus compromissos. Que seja assim a cada dia, que nós sejamos marcados por uma igreja que, apesar das circunstâncias da vida, os problemas, as lutas, a pandemia,
nós permanecemos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Encerro esta palavra convidando a todos para o próximo momento. Daqui a pouco, às 19 horas, teremos o privilégio de mais uma vez estarmos reunidos para celebrar o aniversário da nossa igreja e para proclamar a palavra do nosso Deus. Tem muita coisa boa, coisas que foram preparadas para a celebração deste aniversário. Portanto, às 19 horas, juntinhos, apesar da distância, vamos estar celebrando ao Senhor Jesus, o Deus que fundou, o Deus que sustenta, o Deus que mantém a igreja de portas abertas, mesmo quando estamos separados, unidos no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Ouça mais uma música, louvemos ao Senhor. Este é o dia que o Senhor
preparamos para tudo, gastamos tempo para tudo, mas muitas vezes nos esquecemos de nos preparar para o encontro com o Senhor. Completamos 61 anos. O que fizemos, o que fazemos e o que faremos? Durante esse período, a igreja pregou a palavra, espalhou a semente, iluminou esta cidade, restaurou vidas em Jesus, preparou obreiros, organizou filhas e procurou ser relevante na sociedade. Enquanto vivemos neste tempo presente, continuamos com os mesmos propósitos, com a mesma determinação, mas adaptados a uma nova realidade, a um novo tempo, sem renunciarmos aos princípios do Evangelho. Olhamos para o futuro com esperança, porque Jesus é a nossa esperança, e confiantes nisso, cumpriremos a missão que o Senhor Jesus Cristo nos deu, de como candeia ser luz para os povos. Nas palavras do nosso pastor, uma igreja viva proclamando um Deus vivo. Yeah.